Muito bem, o nosso último assunto vai ser o teste do enésimo termo, que é o primeiro teste efetivo que a gente faz para saber se uma série converge ou diverge. Na verdade, o teste do enésimo termo a gente vai ver que ele mostra para a gente quando uma série diverge. A gente só consegue concluir quando uma série diverge, né? Bom, esse teste é baseado na seguinte observação. O limite do OAN que forma a série vai ter que ser zero se a série for convergente. Então veja, esse limite vai ter que dar zero quando a série for convergente. Por que isso acontece? Olhem só. O SN, a soma das n primeiras parcelas da série, é a soma das n-1 primeiras parcelas mais a enésima parcela, certo? É assim que a gente faz o teste das somas parciais. Então, se isso aqui é verdade, o AN vai ser o SN menos o SN menos 1. Agora, se a série converge, se essa série converge, tanto o limite do SN quanto o limite do SN menos 1 vão ser iguais a um determinado valor S. Porque a série convergente, se ela é série convergente, ela tem um valor. E, consequentemente, esse valor é o limite de tanto do SN quanto do SN menos 1. Consequentemente, o limite do AN vai ser, se o AN é SN menos SN menos 1, o limite do AN é o limite de SN menos SN menos 1. Agora, esse limite dá S, esse limite também dá S, consequentemente, o limite do AN dá zero. Certo? Então, veja, se a série for convergente, o limite do n não pode dar outro valor que não seja zero. Tá? Então, a gente tem justamente esse teorema. Se a série converge, então o limite do n é zero. Agora, muita atenção. A recíproca desse teorema não é verdadeira. Ou seja, o fato do limite de AN ser zero não implica que a série é convergente. Certo? A gente tem séries cujo limite do n é zero, mas a série diverge. Certo? Então, com base nisso, a gente tem o teste do enésimo termo, que diz basicamente o seguinte: se o limite do n for diferente de zero ou não existir, então a série diverge, que é justamente a negativa do teorema. Porque veja, se a série for convergente, então o limite é zero. Consequentemente, se o limite do AN não for zero, a série não pode ser convergente. Certo? Então, o teste diz o seguinte: calcula o limite do AN. Se esse limite não der zero ou não existir, você consegue garantir imediatamente que a série diverge. Mas se o limite do AN der zero, a gente não consegue dizer nem que converge nem que diverge. Certo? Vamos ver uns exemplos disso e aí a gente termina o assunto. Muito bem, eu trouxe aqui para a gente 6 exemplos e vamos olhar para cada um deles em relação ao teste do enésimo termo. Bom, o que acontece com essa primeira série aqui? Ó? Quando a gente calcula o limite do n ao quadrado, que é o nosso AN, né? Esse limite dá infinito, ou seja, o limite não existe. Então, como o limite não existe, eu posso afirmar que a série diverge. Certo? A mesma coisa eu posso falar do segundo exemplo. A série também diverge. Por quê? Porque o limite de n sobre n mais 1, né, como isso aqui está dando infinito sobre infinito, então eu posso dividir tudo por n, e aqui em cima vai dar 1, aqui embaixo vai dar 1 mais 1 sobre n, e aí quando n vai para o infinito, 1 sobre n vai para zero. Esse limite dá 1, que é diferente de zero.
Então, como ele é diferente de zero, também diverge. Nesse terceiro caso, a gente também observa que a série diverge, só que agora por um outro motivo. O limite do AN, que é menos 1 elevado a n, esse limite não existe, porque ele fica oscilando entre 1 e menos 1. Então, como ele não existe, no sentido de realmente não achar um valor para ele, nem infinito, nem infinito, a série também diverge. Né? Nesse outro caso aqui, o que acontece? A série também diverge. Mas nesse caso, quando eu calculo o limite, que também está dando infinito sobre infinito, ou seja, eu uso a mesma prerrogativa do exemplo 2, quando eu divido por n, em cima dá menos 1, embaixo dá 2 mais 5 sobre n, e aí, quando n vai para o infinito, o 5 sobre n vai para zero, esse limite dá menos meio. E menos meio é diferente de zero. Então, por conta disso, a série diverge. Certo? Agora, esses dois casos aqui merecem uma atençãozinha especial pelo seguinte. Nesse primeiro caso, quando a gente calcula o limite do 1 sobre n, esse limite é zero. E esta série diverge. A gente ainda não vai explicar por que ela diverge. Isso na próxima aula a gente vai ver. Mas essa série é uma série divergente. Porém, o limite dela está dando zero. E essa outra série aqui, o limite dela também dá zero. Só que essa série é uma série convergente. Essa série converge. Então, o que eu quero mostrar com esses dois exemplos? Que nós temos séries cujo limite do AN é zero e a série diverge. E temos séries cujo limite do AN é zero e a série converge. Então, o limite do AN dar zero não nos diz nada. Eu não consigo concluir nada. Eu só consigo concluir se o limite do AN for diferente de zero. Se ele der qualquer coisa diferente de zero, eu concluo que a série diverge. Se eu disser qualquer coisa, se eu calcular o limite e der zero, eu não posso dizer nada. Ok? Bom, com isso a gente encerra o assunto dessa semana. E abraço a todos. Até a próxima.